Então, eu começo pelo relator, que fixa a competência do juízo de Brasília, conforme consta do seu elucidativo voto. Como vota o ministro Nunes Marques com relação à fixação do foro competente? Senhor presidente, primeiramente, boa tarde. Vossa Excelência, boa tarde a todas as ministras e aos ministros, ao advogado procurador-geral. Senhor presidente, eu entendo que essa matéria não foi votada em sede de preliminar. Então, não foi superada nenhuma fase para se devolver a todo o plenário essa discussão. 3 ministros votaram fixando a competência na 13ª Vara da Seção Judiciária de Curitiba e 8 ministros votaram pela incompetência. O deslocamento da competência ele está, ao meu sentir, imbricado na parte dispositiva. Então, caberia aos 8 ministros, na complementação do seu voto, fazer a indicação do juiz escorrido. Então, eu não teria mais como votar se São Paulo ou se Brasília, se o meu voto é pelo reconhecimento da competência da 13ª Vara de Curitiba. Sim, Vossa Excelência votou, mas... Votei. Entendi. Votei. Votou vencido, como eu. Vencido, exato. Mas, eventualmente, vencido nessa questão... Eu estou entendendo que, como não é preliminar, eu estou no mesmo barco. Eu estou no mesmo barco do ministro Nunes Marques. Sim. Porque nós continuamos no julgamento. Evidentemente, agora a definição, se São Paulo ou DF, cabe à maioria, não nós outros, que entendemos que seria competente o juízo de Curitiba. Não é um problema de se suplantar uma liminar e ter-se que ir ao mérito. É o âmago da controvérsia em si, incompetência. Penso da mesma forma. Se a consequência, qual é o competente? A maioria formada é que deve dizer. Exato. Se é de São Paulo ou do DF. Eu, por exemplo, ouvido sobre a matéria na minha hora, penúltimo voto, eu vou dizer, olha, continuo convencido que o juízo competente, né, é o de Curitiba. Agora, eu devo dizer que há um segmento interessado em que a matéria fique no limbo, que é a defesa. É verdade. Mas, como nós votamos iguais, eu, Vossa Excelência e o ministro Nunes Marques, vamos escolher o voto também dos demais colegas. Então, o ministro Nunes Marques entende que é Curitiba. Sim, mantém o posicionamento. O ministro Edson Fachin mantém, evidentemente, seu voto no DF. Ministro Fachin, só para que eu tenha um posicionamento mais claro, quando isso foi arguído pela defesa, ela indicou algum juízo competente? Senhor presidente, eu até iria prestar esse esclarecimento, mas a matéria seguiu no debate. Isso foi objeto do agravo da Procuradoria-Geral da República, que recorreu da minha decisão sustentando precisamente a tese da competência integral e plena da 13ª Vara de Curitiba. E, subsidiariamente, além de pedir os efeitos prospectivos, que a maioria não acolheu, como também não acolheu a questão da competência, pediu daí a remessa para a Justiça Federal do Estado de São Paulo. Por isso que eu votei pela negativa integral, pelo não provimento do agravo da PGR, porque também esse pedido subsidiário, no meu voto, foi rejeitado. Isso veio em agravo, houve espaço para contrarrazões, ou seja, ainda que estejamos em sede de agravo do instrumento, a matéria foi debatida e, no meu modo de ver, com todo o respeito à posição do eminente ministro Alexandre Moraes, as condutas que foram imputadas são imputadas como tendo sido praticados, então, na condição da chefia do Poder Executivo. Não se trata de estabelecer nenhum foro de atração, mas trata-se, sim, não de localizar onde se situam bens, coisas, nesse sentido, mas sim onde se situa o juízo do local onde os atos teriam sido cometidos. E como são imputados atos
decorrentes do exercício da chefia do Poder Executivo, é isso que me motivou a manter a competência, a indicar exatamente como deve se fazer quando se declara incompetência, indicar como juízo competente a Justiça Federal do Distrito Federal. Mas tão importante com esse esclarecimento, ministro Fachin, é o esclarecimento de Vossa Excelência que houve contraditório, houve razões e contra-razões sobre esse tema. Então, continuo a colher os votos. Ministro Alexandre de Moraes, Vossa Excelência vota pela competência do juízo de São Paulo. Ministro Luiz Roberto Barroso, como vota Vossa Excelência? Presidente, boa tarde, Vossa Excelência, boa tarde a todos, ministra Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber, prezados colegas, doutor Humberto Jaques, doutor Cristiano Zanin. Presidente, eu vou pedir todas as vênias à divergência para entender que a competência seja do Distrito Federal, porque também eu entendo que as tratativas foram feitas em Brasília, já que o paciente era o chefe do Poder Executivo com sede em Brasília. Não acho que propriamente seja o local onde haja o desdobramento do suposto crime que tenha sido praticado. Porque, do contrário, se foi uma propina relacionada com uma obra em Angola, a competência teria que ser de Angola. Ou se foi uma propina relacionada a um porto em Cuba, a competência seria de Cuba. Portanto, não é para o destino eventual do ato de ofício que tenha sido praticado, se tiver sido praticado, mas sim onde houve esta tratativa. E, portanto, sou convencido de que tenha sido em Brasília. E também eu penso, como nós já decidimos anteriormente em plenário, que ao declinar da competência, nós devemos indicar qual o foro competente, até para que não haja essa discussão lá embaixo, para que vá para o local adequado, seja Distrito Federal, como a mim me parece ser o caso, seja São Paulo, e lá seja o destino definitivo. E com esse esclarecimento prestado pelo ministro Fachin, penso que está preclusa a discussão sobre foro. Inclusive, a defesa participou em contrarrazões e, portanto, o que se decidir aqui é definitivo, não é uma questão em aberta. Se mandarmos para o Distrito Federal, é o Distrito Federal, se mandarmos para São Paulo, é São Paulo. Portanto, é assim que me parece e, portanto, estou me alinhando à posição do ministro Luiz Edson Fachin, relator. Ministro, conceda a palavra. Agora, Sua Excelência, a nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber. Boa tarde, presidente. Sendo a todos os meus cumprimentos e acompanho o eminente relator. Muito obrigado. Ministro Dias Toffoli, como vota a Vossa Excelência? Presidente. Boa tarde, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral da República, doutor Cristiano Zanin, senhoras e senhores, todos que nos acompanham. Senhor presidente, eu vejo uma linha bem fundamentada na divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, mas na dúvida entre Justiça Federal, se o foro seria a terceira região, São Paulo, Mato Grosso do Sul, ou o Distrito Federal, e tendo em vista aquilo que o eminente relator apontou a respeito, e agora reforçado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, das tratativas terem eventualmente ocorridas no Distrito Federal, eu vou pedir a vênia divergência bem fundamentada, como só ia acontecer, do ministro Alexandre de Moraes, e acompanhar o eminente relator, ministro Luiz Edson Fachin. Ministra Carmen Lúcia, com voto a Vossa Excelência. Boa tarde, senhor presidente, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral, senhores advogados. Também eu, senhor presidente, vou pedir vênia a divergência inaugurada pelo ministro Alexandre de Moraes, que apresenta um raciocínio muito linear, muito aprofundado. Entretanto, como aqui já foi lembrado, esta não é uma decisão que fica isenta de eventual reavaliação pelo próprio juiz que venha a receber, razão pela qual a muito bem fundamentada decisão do ministro Edson Fachin, neste caso, me parece
a que eu devo acompanhar, exatamente nos termos por ele postos, e é como voto, senhor presidente. Ministro Ricardo Lewandowski, Vossa Excelência já adiantou o voto, vota por São Paulo, né? Sim, presidente, eu queria primeiramente cumprimentar Vossa Excelência, que eu entrei abruptamente no diálogo, nos debates, não pude cumprimentar nem a Vossa Excelência, nem aos colegas e também, muito menos, ao senhor Procurador-Geral da República e aos advogados presentes e, sobretudo, aos funcionários que nos auxiliam no cumprimento dessa nobilíssima missão. Queria dizer rapidamente algumas palavras, senhor presidente. Eu não ignorei, quando eu me manifestei, que a defesa não tinha sido ouvida, que realmente ela foi ouvida, mas muito genericamente, porque, tal como agora confirma o ministro Edson Fachin, na verdade, a questão do foro de São Paulo, da competência de São Paulo, foi ferida no agravo regimental pelo Ministério Público, mas no último parágrafo, simplesmente em caráter subsidiário, como um pedido subsidiário. E a defesa o que fez? Ela simplesmente disse, olha, eu não concordo com nada do que o Ministério Público disse e repudio in totum as alegações do Ministério Público. Portanto, quer dizer, não houve uma discussão vertical sobre o foro. Portanto, eu estou consciente de que a defesa realmente se manifestou en passant, de passagem, sobre essa questão, sem a ampla defesa que a Constituição lhe garante. Mas, claro que o plenário tem sempre razão, concordo que nós precisamos definir o foro. Eu queria pedir vênia ao eminente relator, até porque já me manifestei no HC da suspeição na segunda turma, em que entendi que o foro competente para o julgamento dos 4 processos é, de fato, São Paulo. E justifico. Primeiro, em nenhum ponto, em nenhum local... presidente... em nenhum local das 4 denúncias existe alguma alusão que teriam sido feitas tratativas em Brasília. Jamais falou em tratativas. O que existe realmente, como bem observou o ministro Alexandre de Moraes, o que existe é uma acusação de que o ex-presidente teria sido beneficiado com valores pagos em São Paulo relativamente a imóveis e atividades desenvolvidas em São Paulo, localizadas e desenvolvidas em São Paulo. Por essa razão, senhor presidente, e tendo em conta a dicção, e a meu ver é clara, do artigo 70 do Código de Processo Penal, vou pedir vênia ao ministro Fachin e aos que o seguiram para me alinhar à posição do eminente ministro Alexandre de Moraes e definir que o foro competente para julgar os 4 processos é São Paulo. Concedo a palavra agora à sua excelência, o ministro Gilmar Mendes, para a sua definição sobre o foro. Cumprimentar todos os ministros, cumprimentar Vossa Excelência e pedir todas as vênias ao ministro Alexandre de Moraes e agora ao ministro Lewandowski para sufragar a posição trazida pelo eminente relator. Examinei também a denúncia e a denúncia realmente é muito genérica. Por exemplo, ela diz: Lula, que ocupou o cargo de presidente da República no período compreendido entre 1º de 1 de 2003 e 31 de 12 de 2010, escolheu e manteve por longo período de tempo diretores da Petrobras comprometidos com a arrecadação de propinas, a fim de fazer o esquema funcionar, ou mais à frente. Lula, de modo consciente e voluntário, em razão de sua função e como responsável pela nomeação e manutenção de Renato de Souza Duque e Paulo Roberto Costa nas diretorias de serviço e abastecimento da Petrobras, solicitou, aceitou promessa e recebeu direta e indiretamente para si e para outro, inclusive por intermédio de tais funcionários públicos, vantagens indevidas. Nós já sabemos, isso já foi ressaltado, que o tipo do artigo 317, ele tem os verbos nucleares que diz: como sabe, o ilícito imputado consiste no ato de solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar a promessa de tal vantagem. No caso em tela,
embora as supostas vantagens indevidas tenham supostamente consistido na aquisição de um apartamento localizado na cidade de Guarujá, é o caso mais específico, bem como de recebimento de suas benfeitorias, o suposto crime de corrupção passiva teria se consumado, em tese, em Brasília, uma vez que na capital federal é que o réu teria, na condição de presidente da República, supostamente solicitado, recebido ou aceitado promessa de vantagem. Registre-se, aliás, que o fato das supostas vantagens indevidas terem sido recebidas em São Paulo não constitui critério atrativo da competência territorial, mas já foi agora observado pelo ministro Fachin, pelo ministro Barroso. Isso porque, como se sabe, o crime de corrupção passiva é delito formal de consumação instantânea, ou seja, consuma-se no exato instante em que solicitada, percebida ou aceita a vantagem indevida. Isso já foi dito, inclusive, pelo plenário. Sendo a corrupção passiva um crime formal ou de consumação antecipada, é indiferente para a tipificação da conduta a destinação que o agente confira ou pretenda conferir ao valor ilícito aferido, que constitui, assim, mera fase de exaurimento do delito. Isso está no inquérito 2245 da relatoria do ministro Joaquim Barbosa. E eu lembro, inclusive, que já tivemos aqui, na segunda turma, a decisão a propósito do chamado quadrilhão do PT, em que se mandou também o processo para o Distrito Federal. Estou lembrando da PET 6664, em que se disse, inclusive, esta da relatoria do ministro, redator para o acordo do ministro Dias Toffoli, em que se disse: pretendida a fixação da competência da Seção Judiciária de São Paulo ou do Distrito Federal para conhecer de supostos ilícitos penais noticiados nos termos de colaboração. Plausibilidade jurídica da tese defensiva, narrativa que faz referência a fatos supostamente ocorridos em São Paulo e em Brasília, que a princípio não se relacionam com os ilícitos ocorridos no âmbito da Petrobras, alvo da apuração da Operação Lava Jato, não se justificando, portanto, a competência do juízo de Curitiba. Núcleo político que deverá ser processado na capital federal, na linha de precedentes. Cito também decisão da segunda turma, no julgamento da petição 7.075, em que se afirmou também a competência da seção judiciária do Distrito Federal. Portanto, o presidente, pedindo todas as vênias, acompanho o voto do eminente relator. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes. Concedo a palavra agora ao ministro Marco Aurélio, que já se pronunciou no sentido de que, tendo em vista que... Presidente, a essa altura, se eu tivesse que definir São Paulo, Brasília, seria no par ou ímpar, e como juiz eu não posso adotar o par ou ímpar. Então, eu continuo convencido de que competente é o juiz de Curitiba, né? E não participo, portanto, da definição. Cabe à maioria formada definir se é São Paulo ou DF. A Excelência sabe que havia um juiz na França, o juiz Magnot, que decidia as questões nos dados, assim, pela religião adotada, pelas partes, mas não é o nosso caso. Então, como eu, Vossa Excelência e o ministro Nunes Marques, nós demos provimento ao recurso do Ministério, demos provimento ao recurso, é isso? Para manter Curitiba. E agora, há uma divergência parcial do ministro Alexandre e Ricardo Lewandowski, que restam vencidos apenas em parte, porque acolheram a incompetência do relator. Eu vou complementar o resultado, porque a proclamação não era bem explícita nesse sentido. Então, no agravo regimental, no habeas corpus 193726, relator ministro Edson Fachin, agravante do Ministério Público Federal, a decisão fica da seguinte forma: o tribunal, por maioria, negou provimento ao agravo regimental nos termos do voto do relator, vencidos em parte os ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, que indicavam como competente o juízo de São Paulo, e vencidos em total extensão
os ministros Nunes Marques, Marco Aurélio e Luiz Fux, que davam provimento ao recurso. Com isso, então, eu concluo essa parte remanescente que os eminentes ministros tinham aventado no final da sessão anterior.